Uma coisa que chama atenção aí é o jogo de pressão e de chantagem que manteve, digamos, esse poder. Porque, digamos, para você ter uma institucionalidade aqui, você precisa ter um poder central, que é o STJ, o Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais se submeter a regras gerais aí. No caso aí do Paraná, inclusive no livro eu conto uma chantagem que fizeram contra o ministro Luiz Roberto Barroso, foi um caso aí. Quando a gente pega a Vaza Jato, eles falam em fazer uma investida contra, não sei se é o próprio ministro Nefiteles aí, mas falam em fazer uma investida contra o ministro, Dantas, do STJ. Um desembargador. Dantas do STJ, que o Dantas era o ministro Dantas era o relator original da Lava Jato no STJ. Era quem? Era o ministro Dantas. Isso. Não o Bruno Dantas, do TCU. Era o eu lembro que fizeram uma sacanagem com ele. Que era um juiz de carreira, um juiz de carreira. Garantista. Há pouco tempo, sim, garantista. E aí, realmente, aquela máquina de moer carne humana se voltou contra ele. Né? E eu sei que realmente a pressão é grande. Eu mesmo passei por essa pressão. Eu sei que é um corredor polonês corporativo dentro do judiciário. Eles pegaram a delação do Delcídio Amaral e o Delcídio dizer que tinha sido colocado pela Dilma lá para facilitar, mas foi muita canalice, impressionante. Agora, internamente, aí como é que você vê? Há aprendizados aí em relação à subordinação federativa aí do TRF4 em relação ao Conselho Nacional de Justiça e tudo, ou prossegue... Supremo Tribunal? Ou prossegue a rebelião de uma maneira geral? Na minha modesta opinião, como professor, não houve aprendizado nenhum e nunca houve meia-culpa de absolutamente nada. Eu não falo isso como um ressentido, não me considero um ressentido. Quando eu entrei na 13ª Vara, eu sabia que o jogo seria pesado e que eles iriam para cima até de descobrir a pasta de dente que eu usava. Eu sabia perfeitamente que eu tinha que ter a ficha limpa, que eu tinha que ter, não poderia ter nenhum segredo, não poderia ter nada que pudesse ser utilizado como um instrumento de chantagem. O máximo que eles conseguiram fazer, Dallagnol, foi inventar uma calúnia contra meu pai, que havia falecido fazia 30 dias. Dizer que ele estava numa lista da Odebrecht, uma lista apócrifa da Odebrecht, que relacionava, na época, todos os deputados federais pelo Rio Grande do Sul que estavam na Câmara dos Deputados em Brasília. Na época, minha família estava em luto, acharam melhor não ingressar com uma ação de difamação contra o Deltan Dallagnol, que publicou essa vergonha no Twitter, e sabidamente isso foi reconhecido como uma absurda inverdade. Isso foi uma malícia que acabou sendo depois republicada, infelizmente, que é assim, o Dallagnol publicava no Twitter dele, 30, 40 mil seguidores, depois a Malu Gaspar publicava no Globo, aí o Deltan republicava a notícia da Malu Gaspar no Globo, sendo um selo Globo de credibilidade, que não chega a ser um 9001 de credibilidade. E aí, jogo de ping-pong entre compadres, e aí, claro que isso vai criando uma massa nas redes sociais, né? Então, eles não respeitam absolutamente ninguém, nem a memória de um homem honesto, que nunca teve absolutamente nada contra ele em 30 anos de vida pública, que faleceu no hospital público e que faleceu com uma pensão do INSS, né, com modestíssimos recursos. Forem pegar a parte de inventário e vão ver que faleceu literalmente pobre, depois de 30 anos na política, que botou dinheiro do bolso na política e não tirou nada da política. Então, mas é assim que eles jogam, né? Assim. E eu não me surpreenderia se eu agora fosse também novamente objeto de perseguição por parte dessa turma. Por parte de parcela do próprio TRF da 4ª Região. Você fala nos Leitão, lá na minha cidade tem uma feira do livro lá, e teve um evento na época lá, era o Dallagnol e os 3 da família Leitão. Inclusive aquele que a Miriam que participava de todos os lançamentos de livros lá. Ou seja, essa onda, muita gente quis cavalgar a onda lá. Nós tivemos uma vez um debate lá em Tiradentes, organizado pela Audálio Dantas, sobre a Lava Jato.
Daí me convidaram lá, a Miriam foi na véspera, fez a defesa intransigente, da cobertura da mídia. Aliás, o debate era... Daí eu entrei, quando chegou a minha vez, eu comecei a criticar, e uma grande jornalista lá, a Elvira Lobato, mas o que você faria se você estivesse no comando da cobertura? Eu falei, Elvira, eu contrataria você e mandaria fazer reportagem. Isso aí não é reportagem que vocês estão fazendo. Outro dia eu peguei um depoimento, até um documentário que a gente está fazendo, aí pegaram um depoimento daquele Sérgio Dávila da Folha e falou, não, o problema é que todo mundo se baseava em uma fonte só. Mas era óbvio isso desde o começo. Era óbvio que o jornalismo estava presente. Eles diariamente a imprensa e, de uma forma maliciosa, o próprio PowerPoint do Deltan Dallagnol demonstrou isso. E ele, nos diálogos da Vaza Jato, aí nós tivemos a boa sorte de 2 episódios. Primeiro, o Deltan Dallagnol ser um fiel crônico da vida diária da Lava Jato. Então, ele sempre ia lá para o diálogo dos filhos do Januário e outros, e abria Meu Querido Diário e registrava tudo o que acontecia, todas as maldades e crimes da Lava Jato todos os dias.